Olá pessoal, que bom estar aqui de novo com Eliseu Ramos, psicanalista, hoje com mais uma agentista, um bate-papo aqui tão gostoso antes de começar aqui o programa, mas eu quero que a Cris se apresente, porque eu entendo, vocês vão entender o porquê que hoje ela é o que ela é, tá bom? Cris, se apresente. Olá, uma grande alegria estar aqui. Eu sou Cristiane D'Angelo, mas na verdade, na minha essência, é a Cris que fala. Eu venho de uma trajetória aí bastante intensa na vida. Eu me considero uma pessoa não conformada, por isso eu estou sempre buscando aprender. E nessa trajetória, como eu te falei, Eliseu, eu já fui dentista, já fui instrumentadora cirúrgica, aí me tornei psicopedagoga. Hoje também sou empresária, tenho uma empresa que se chama Potência 4.0, aprimoramento de habilidades, e a minha especialidade é entender as pessoas, o seu comportamento e poder ajudá-las de diferentes formas, né? Mas antes de tudo isso, tem aqui uma mulher que ama viver, que ama as pessoas. E nesse processo todo, eu me sinto absolutamente abençoada, porque eu tenho o meu grande amor nesta vida, estamos há 37 anos juntos, é o Fábio, e deste casamento nós temos, né, o Maurício com 30 anos e a Heloísa com 27 anos. Dois professores, né? Pois é, sem dúvida, sem dúvida. Eles me ensinaram e me ensinam muito. E os seus amores hoje também ensinam a gente a viver, porque quando você aprende a amar quem ama seu filho, sua filha, eu falo que teu coração se expande, né? E só para finalizar minha apresentação aqui, Eliseu, eu te falo, eu não sei amar pela metade. Então, cada pessoa que eu encontro, cada pessoa que eu conheço, eu olho com profunda admiração, porque independente da trajetória de cada um, independente dessa pessoa ser ou não diferente de mim, ela tem aí uma vivência, ela tem uma rota de batalhas, de aprendizado, de transformação, e eu tenho muito a aprender com ela. Gente, e agora eu não estava assim no contexto de perguntar, porque eu quero perguntar o porquê das mulheres empoderamento, né? Porque a Cris, ela é expert no assunto hoje. Mas ela contou um negócio aqui nos bastidores, eu preciso que vocês saibam também. Ela era dentista. E aí ela sofreu um baque muito grande e vai contar para vocês esse depoimento dela. Pois é, né? Eu queria cuidar de pessoas. Aí, como eu falei, nesse caminho, eu me tornei instrumentadora cirúrgica, depois dentista. Assim que eu me formei, eu me casei e meu pai montou um consultório para mim. E a vida estava toda programada. Eu sou uma pessoa muito organizada, eu planejo as coisas. Vocês veem o nível de... Era na Paulista com a Brigadeiro, tá, gente? Não é pouco dentista, não, tá? E estava tudo certinho, né? Eu feliz, realizada, casada com uma pessoa muito especial. Uma tarde de sábado, num passeio, fomos justamente para Atibaia, falamos de Atibaia agora há pouco. Na volta eu comecei a sentir um mal-estar, como se fosse uma torcicolo, fui ao pronto-socorro, acharam que era alguma questão de coluna e tal. No dia seguinte eu piorei, na segunda-feira eu piorei mais ainda. Para resumir, eu estava com uma doença neurológica chamada Guillain-Barré. E essa doença me trouxe aí problemas muito sérios. Eu fiquei por muitos meses com muita dificuldade de movimento, tendo que ser alimentada pela minha mãe, pelo meu marido. E isso é um baque, porque eu era jovem, porque eu tinha toda a vida... Dona de todo o poder, né? Exatamente. E a vida chega e fala, para, né? Sei que aí depois, quando as coisas foram se acalmando, eu comecei a perceber que eu tinha ficado como sequela, limitações na força das mãos, na pressão que eu consigo fazer, e isso afetou absolutamente a minha profissão. Então, toda aquela carreira eu queria me tornar uma cirurgiã bucomaxilofacial, isso foi interrompido. Aí eu fui me cuidar,
Acabei conseguindo ter meus filhos, né? Isso foi uma grande bênção para mim, mas a vida profissional precisou ser totalmente interrompida. E foi aí que eu falo que eu fiz uma das escolhas muito importantes na minha vida. Eu escolhi não brigar com a vida. Eu escolhi entender a vida. Não brigar com a vida. Isso é muito legal, porque quando você começa a entender a vida, o que acontece na tua vida, os propósitos divinos em cima disso, muda tudo. Cris, no mês de abril, completa 22 anos do meu acidente, onde eu fiquei 18 dias em coma. Tá? Então, gente, quando a gente passa por esse processo de coma, 200 pessoas cuidando de você, você passa a ser uma outra pessoa, queira ou não. Graças a Deus, a maioria passa a querer ajudar o próximo, porque começa a aprender a se cuidar, começa a aprender os valores do autoconhecimento, começa a aprender isso que a Cris acabou de falar. Então, aqui nós temos uma pessoa com uma bagagem de vida fantástica, que pôde escolher um novo viver agora, de ajudar o próximo, porque ela começou a se amar. Vamos continuar, Cris? Vamos. Então, o propósito do programa hoje também é falar do poder das mulheres, tá? Está muito em moda, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui que desse fim de semana nós tivemos uma orientação de um grupo chamado Legendários. São grupos de homens atrás de entendimento do autoconhecimento, entendimento do divino na proposta de ser homem de verdade, não só provedor, mas de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, de cuidar dos negócios, não delegar para os outros a sua parte, delegar o que tem que ser delegado. Então foi fantástico ver aquele grupo de homens vindo de 3 dias em guerra no alto do morro, sem tomar banho, em barracas, em busca de um aperfeiçoamento. Foi muito bacana. Então vem dentro disso que você está colocando. Mas o nosso propósito hoje é falar do poder das mulheres. Tá? Um dia eu vou trazer um legendário aqui para conversar também. Quais os desafios hoje das mulheres empoderadas? Pois é, olha, eu vou pegar um pedacinho aí da minha história para a gente poder introduzir essa questão. Eu venho de 2 famílias de imigrantes, uma espanhola e a outra italiana. E nessas 2 famílias, o maior destaque não foram os meus avós, foram as mulheres. Tanto que, assim, da minha família paterna italiana, meu avô morreu com 36 anos e deixou minha avó com 8 filhos. Nossa. E da família espanhola, minha avó também tomou a frente aí de 7 filhos. Essas mulheres já são referência para mim. Grande referência, né? Sim, numa época que a vida era muito desafiadora. Não que hoje não seja, mas eram outras questões. E eu fui criada em 2 quintais, porque as famílias de imigrantes chegavam, compravam um pedaço de terra, adquiriam um pedaço de terra, iam construindo casa, um filho casava, construía uma casa junto, outra. Então, eu morei num desses quintais da família espanhola e ia todo sábado para o outro quintal onde tinha a família italiana. Isso pode parecer um detalhe, mas não. Eram muitas mulheres dentro de um mesmo espaço, que casavam, tinham seus filhos, que constituíam aí as suas famílias, mas continuavam ligadas a esta família. Eu falo que era a matriz, né, da família matriz. E eu sempre fui muito observadora e percebendo como que elas lidavam. E tem uma história muito importante que eu falo, Eliseu, que foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida, que eu me lembro, que eu tenho consciência. Eu via aquelas mulheres muito entristecidas. Eu via uma série de questões que elas sofriam muito. E eu comecei a falar, eu quero ser uma velhinha feliz. Então, para a mulher, é bastante desafiador. Porque ela já nasce e já estão esperando dela que ela assuma uma série de coisas. Em algum momento ela vai começar a cuidar dos irmãos, ela vai começar a cuidar da casa, da comida.
E isso, mesmo que hoje em dia a mulher sai para estudar e trabalhar, ela ainda assume tudo isso. Então, esses desafios vão se acumulando na vida da mulher. E se ela não desenvolve esse autoconhecimento, se ela não tem muito bem definido onde que ela quer chegar, como que ela vai fazer para conquistar seus sonhos e planos, ela acaba muitas vezes se deixando de lado. E aí, na contrapartida, aquelas mulheres que se priorizam, muitas vezes são julgadas. Então, aquela mulher que a gente chama de empoderada, muitas vezes é mal interpretada, né? E cabe à mulher o tempo todo ter esse jogo de cintura, cuidar de si mesma, dos seus sonhos, do seu desejo, mas também da sua família, da sua profissão. Então, é bastante desafiador ter esse equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. E como você trabalha essas habilidades dessas mulheres? Então, através das minhas palestras, treinamentos, eu vou mostrando para elas essa consciência sobre esse autoconhecimento, a importância, sobre a autorregulação emocional, de como que elas devem se desenvolver até nas habilidades de comunicação, porque a nossa comunicação é a base da nossa interação com as pessoas. Se a mulher não consegue se comunicar de uma forma adequada, ou ela acaba se submetendo a mandos e desmandos, as regras, ou ela acaba muitas vezes, para tentar conseguir alguma coisa, ser autoritária, sendo autoritária. Então, desenvolver essas habilidades, ou mesmo as habilidades de tomada de decisão, de resolução de problemas, de projeto de vida, eu vou mostrando isso para as mulheres para que elas percebam como se transformar e usar tudo isso na sua vida pessoal e profissional. Você não acha que esse autoritarismo, tanto do homem como da mulher, é suprindo a falta de alguma coisa? Pois é, as pessoas... Eu tenho uma frase que fala assim: quem se defende de todo mundo acaba se defendendo de quem quer lhe defender. É um pouco complicado, mas assim... Entendi. Tem gente que, por ter alguma dificuldade, por ter medo, insegurança ou até uma arrogância, sai batendo, sendo autoritário, mandando, sendo arrogante. Você acaba fazendo isso com todo mundo, inclusive com as pessoas que estão à sua volta tentando te ajudar, que te amam, que gostam de você. Então, na vida, a gente precisa ser razoável, ter bom senso, refletir para que a gente possa ter o melhor comportamento, atitude adequado a cada situação. Não sei se eu respondi. Não, sim, eu entendi. E é perfeito mesmo, né? Normalmente se ataca quem está te defendendo, né? Mas é uma coisa que só a terapia depois pode explicar por que a pessoa faz isso, né? Existe uma teoria, né, de que ela está fragilizada e ela precisa se impor. Isso é uma teoria. Mas o que ela está carregando dos males que a vida lhe trouxe e não foi resolvido, né? A dificuldade de entender tudo isso e adequar o seu comportamento. Ela tem que se defender, ela tem que se proteger, tem que conquistar o que lhe é de direito, o que ela deseja. Mas como fazer isso, né? Sim. E aí entra o teu trabalho junto com essas pessoas, empresas. Exatamente. As empresas, eu falo, é algo fantástico, porque as empresas, elas detêm verdadeiros exércitos de pessoas, né? Pode ser uma empresa pequena, mas é um laboratório de vida, né? Então, as empresas precisam ter essa consciência de cuidar dos seus colaboradores. Na época do acidente, foi me revelado assim o seguinte: cada ser humano é composto de 12 células, no mínimo 12 células, porque é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primos. Então, no mínimo, são 12 pessoas envolvidas no teu crescimento, né? E tudo isso é um aprendizado para aquele que está nascendo no meio desses 12. Se você me permite uma coisa muito interessante... Ai, nossa, que é uma troca tão rica. Eu alinho
todo o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiro todo dia com estudo, trabalho, né? Há muitos olhares, porque eu acho que a gente está falando de ser humano, você não pode se restringir a um aspecto só. Sim. E o que a gente tem visto, a ciência tem mostrado cada vez mais que o que forma, né, a personalidade da pessoa tem uma bagagem biológica, né, ou como é que o cérebro dela funciona, mais os outros 50% são as vivências, as experiências ambientais de família, escola, comunidade, né? E aí a gente olha todos, né, esses pai, mãe, avô, todo mundo, como você citou, contribui para isso. Só que, claro que eles nos passam coisas riquíssimas, mas cabe a nós nos aprimorarmos, e cabe a pais, mães e também ajudarem crianças, adolescentes e adultos a se fortalecerem. Sim. E depois a gente chegar na fase de estar aprendendo com eles, né? Sem dúvida. Me fala um pouquinho da inteligência emocional sobre essa situação que você convive. Então, a inteligência emocional, ela é uma parte, né, das habilidades socioemocionais, né? E ela tem aí como pilares o autoconhecimento, o autocontrole ou autorregulação emocional, a automotivação, a autoconfiança, as habilidades sociais e a empatia, que é, assim, de base o que a gente precisa para viver, conviver e trabalhar bem, né? E especialmente pensando nas mulheres, o quanto que a mulher precisa desenvolver a sua inteligência emocional para lidar com todos os desafios, para poder cuidar de si mesma, ter autoconfiança e seguir em frente apesar de. Há um certo tempo atrás me chamou a atenção esta expressão e desde lá eu comecei a usar, apesar de. Eu não posso esperar para ser feliz, esperar 1 milhão de condições. Eu vou ser feliz apesar de, né? Muito legal, gostei, viu? Eu vou ter equilíbrio, eu vou chorar quando necessário, claro, mas apesar do que eu estou vivendo, eu vou me fortalecer, vou me motivar todos os dias quando eu acordo, vou olhar no espelho e vou me encorajar, alimentar minha autoconfiança, vou olhar para as pessoas com empatia, entendendo que elas também têm seus problemas, que elas têm suas dificuldades, mas elas têm suas potencialidades também, e vou procurar lidar com elas de uma maneira saudável, né? Como eu falei agora há pouco, né? Eu não brigo com a vida, eu também não brigo com as pessoas, e eu acho que a gente gasta muito tempo em conflitos. O conflito é natural, mas o que a gente faz diante de uma situação de conflito? Então, a mulher, ela precisa estar atenta a tudo isso para desenvolver essa inteligência emocional e saber lidar com as suas forças, com as suas fragilidades, com as forças e com a fragilidade dos outros, né? Com aqueles desafios que surgem na vida dela e poder seguir em frente, poder ter um projeto de vida. Eu falo muito em projeto de vida, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não chega. Eu creio que esses pontos que você colocou, isso também é para o homem também. Sem dúvida. Não adianta o homem se achar o bambambam, o todo-poderoso, e não tiver esses pilares também. Perfeito. E quando o homem ele tem a sensibilidade de perceber que vale muito a pena ele se desenvolver, a vida dele e a vida de quem convive com ele se transforma. Eu acredito nisso. Porque as pessoas têm que ter essa humildade, eu falo essa simplicidade na vida, de entender que estamos aqui para aprender. Podemos nos tornar melhor a cada manhã. Então, quando todos, homens e mulheres, entendem que, olha, vale a pena seguir nessa rota, e se a gente seguir na rota juntos, de mãos dadas, entendendo um ao outro, tudo fica mais fácil. Com certeza. Eu estava agora de manhã finalizando o preparo de uma aula sobre empatia e escuta ativa, né? Que são habilidades socioemocionais, né? Quando as pessoas aprendem a escutar o outro com respeito, com consideração,
mesmo que não concorde. Eu não vou concordar com tudo o tempo todo, mas escutar. E aí tem empatia de entender por que a pessoa pensa desse jeito, por que ela age desse jeito. Nós encontramos soluções muito mais produtivas e saudáveis. Com certeza. Eu também estou fazendo um estudo que eu tenho que apresentar para uma empresa que está com um conflito em 2 departamentos dela. E o grande problema ali é o chefe, o coordenador da equipe, escutar os subalternos. Os dois departamentos estão com essa dificuldade. Foi o que os funcionários me apresentaram. Uhum. Então, a partir do momento que o chefe, o coordenador, escutá-los, tudo vai ficar mais fácil. Uhum. Agora, eles estão resistentes a fazerem uma conversa só. Eles querem conversar com todo mundo. Ele está esperando que os caras vão falar na frente deles aquilo que falaram para mim. E eu creio que não vão falar. Eu acho que aí entra numa questão que eu acho que sempre é muito delicada no ser humano: autoridade e poder. As pessoas muitas vezes, num contexto como esse, elas têm dificuldade de escutar, porque ela acredita que isso vai abalar a sua autoridade e ela vai perder o controle, as coisas vão deixar de ser como ela quer. Só que não adianta, né? Nós vivemos em sociedade. Uma empresa, por exemplo, uma família é uma equipe que precisa funcionar, que as pessoas precisam colaborar. E temos que aceitar a contrariedade até para crescer. Talvez a pessoa que está contrariando esteja errada, mas você tem argumento para mostrar que ela tem que fazer uma parte do que você está propondo para ver se vai dar certo, não achar que não vai dar certo. Exatamente. Me dê uns exemplos aí de resultados que você teve com as mulheres nesses projetos que você tem. Olha, é tão gratificante, Eliseu, porque a gente ouve algumas coisas. Eu tenho uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, e que ela vinha de um processo aí depressivo muito sério, muito grave. Aí teve uma separação muito traumática, com filhos pequenos e tal. E a frase que ela mais falava: não tem jeito, não tem outro jeito. Ou seja, ela sempre se submetia porque acreditava que ela não tinha o que fazer. Então ela vinha de muitos anos, de uma vida toda, de uma vida assim só obedecendo, só se submetendo a tudo que os outros queriam. E com ela nós fomos fazendo um trabalho aí bastante intenso para que ela percebesse a sua própria capacidade, o seu potencial. O seu valor, né? Exatamente. E que, sim, às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente quer, mas ela tem o poder de escolha, ela tem que ter voz sobre a própria vida. Então eu falo que esse é um dos cases de maior sucesso, né? Tem um outro caso, uma vez a mãe de um paciente, eu atuava no hospital, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e a mãe de um paciente falou assim para mim: Cris, eu não aguento mais pensar, eu tenho que pensar para tudo, e o tempo todo eu sou questionada. O que acontece? Essa mulher precisa, né, parar e organizar um pouco a sua vida, e entender que ela está sendo submetida a uma pressão que ela realmente não tem como dar conta. E aí vem um risco que é o autocuidado. Quem não tem tempo para nada, eu tenho até um e-book que chama Mulheres Sem Tempo, Mulheres Sem Vida. Por quê? Se você não tem tempo, chega uma hora que você esgota, você não consegue mais pensar, né? No caso dessa moça, a gente foi organizando aí a vida dela para que ela conseguisse também aí, se priorizar nesse processo de autocuidado, né? Então, assim, a gente tem uma série de exemplos que a gente vê as mulheres percebendo que o ritmo que elas estão levando a vida é uma rota muito perigosa, porque traz o adoecimento físico, o adoecimento mental, emocional. E as mulheres, elas já têm uma propensão maior a certas doenças físicas, né? E também emocionais, por exemplo, a fibromialgia.
A fibromialgia é uma doença que envolve questões autoimunes, reumatológicas, mas que está diretamente associada ao emocional, né? Então, a melhora é muito comum. A mulher, quando ela começa a fazer o que eu falo, esse redesenho da própria vida, né? Ela começa a ver onde estão os gargalos, onde estão os pontos de fragilidade. E é libertador. Que elas olham e falam assim, como é que eu conseguia viver assim? Eu tive uma paciente que tinha fibromialgia e depois que ela se conheceu, melhorou muito. Ela foi até resistente a não tomar os remédios, né? Com medo, né? Mas encorajamos ela a fazer o teste e deu certo, né? Porque o emocional, o psicossomático é coisa terrível. Sem dúvida. Eu queria te dar um outro exemplo de uma coisa muito prática, mas de um treinamento que eu estou dando numa grande empresa atualmente. Outro dia, uma colaboradora da empresa que está passando pelo treinamento, ela chegou para mim e falou assim, você me ajudou no fim de semana. Só no fim de semana? Pois é. O filho dela, uma criança pequena, se envolveu num acidente. E todos os adultos lá presentes se desesperaram. Ela falou para mim, eu lembrei de você. Eu pensei em você, respirei, fui lá, abracei meu filho, devagar eu fui tirando ele daquele risco, fui conversando com ele, usando o ensinamento que você nos passou de autocontrole. Isto é um presente. Com certeza. Maravilhoso. Não, e como um abraço é terapêutico, né? Sim. Como um abraço é terapêutico. Eu acho que esse feedback é uma recompensa de todo o trabalho que você faz. Sem dúvida. Agora me fala, na empresa, o que tem desenvolvido os profissionais mulheres na empresa, no teu trabalho? Então, é um conjunto, né? É claro que o ideal é trabalhar todos, porque o homem também precisa fazer essa releitura eu falo assim, eu tenho até uma palestra que diz, né? Quem é o homem nesse universo feminino? É aliado ou inimigo? Né? Eu acho que o homem está precisando muito ter essa reflexão, porque a cultura já leva muito para esse embate, né? Então as empresas têm essa oportunidade de trabalhar todos ou ter um trabalho mais focado para mulheres. A gente tem sido procurado justamente para desenvolver algumas ações focadas em mulheres, porque a jornada de trabalho que a mulher leva é profissional, em casa, tem que resolver uma série de questões. Isso afeta a performance dela na vida pessoal e familiar e na vida profissional. Então ela tem que fazer tudo, acaba não conseguindo fazer nada com calma. Não digo nem bem feito, porque a mulher sempre se esforça, mas com calma. Então as empresas têm olhado muito para isso, né? E esse trabalho todo da gente entender que a mulher precisa dessa condição adequada para poder mostrar todo o seu potencial. E agora, né, essa nova geração que está vindo de jovens morando sozinhos, né, estão dando outro entendimento, né, de poder arrumar a casa, né? Eu tenho 2 pacientes, um homem e uma mulher, que moram sozinhos, são jovens, os pais moram em São Paulo, mas eles querem morar sozinhos, Sim. Mesmo porque trabalham lá na Zona Sul, então fica mais fácil. Só que eles têm que arrumar, então eles escolhem um dia da semana para arrumar. Então é um novo viver, né? Que a gente mais antigo está difícil, né? Porque ainda vem da história do homem provedor, da mulher arrumando a casa, todo esse contexto, né? Eu, graças a Deus, ainda ajudo, né, minha esposa a fazer algumas coisas, não todas, mas algumas coisas, mas é legal. Dê dica para as mulheres que querem transformar suas vidas. Primeira questão, né? É você parar. Mas eu não tenho tempo para parar. Precisa pelo menos 5 minutos por dia. Para se olhar. Para entender se realmente está feliz ou não está feliz. O que está te incomodando. E aí, procura o que você tem de força, de potencialidade, o que você tem de habilidades já desenvolvidas, tudo que você é capaz. Isso vai facilitar a condição das dificuldades, você superar limites. Então, o autoconhecimento
se respeitar nesse processo é fundamental. A outra questão, planejamento. Se eu não tenho uma rotina de vida, se eu não planejo o meu dia, a minha semana, eu saio fazendo tudo que aparece pela frente, não tenho tempo para cuidar de mim mesma e chega no fim do dia, tá exaurida, sem forças, né? Vai dormir, dorme mal, ou não dorme, tem insônia, ou dorme tudo picadinho, acorda destruída. E esse ciclo vai. Então, pare, comece a reorganizar a sua vida, garantindo no dia pelo menos um tempo para poder descansar, que seja assistir um programa, ouvir uma música, respirar. A respiração é fundamental, assim como a hidratação, a alimentação, é se cuidar, é cuidado básico, que às vezes, ou muitas vezes, as mulheres absolutamente não fazem, né? E com isso, começar a entender onde você quer chegar, o que você quer fazer da tua vida. Ah, Cris, mas o que eu quero fazer, eu não tenho dinheiro. Sim, a gente sabe que muitas vezes é difícil. Comece a planejar pouco a pouco, mas para isso, você precisa acreditar na sua força interior, na sua essência. E não adianta ficar esperando que os outros acreditem, o mundo pode acreditar. Se você não acreditar, você não sai do lugar. Então a minha dica é isso, para prestar atenção em quem você é e como você está lidando com a sua vida. Eu completo, você falou de reorganizar, e contei essa história dos dois pacientes, né, que moram sozinhos, e quando eu falei para eles de organizarem a casa, não ser perfeccionista, nem ter toque, não, mas deixar a casa arrumada, para quando chegar do trabalho, a casa está arrumada, vai ter um alívio mental, porque, tem que lavar aquela louça, ou tem que lavar aquela roupa, sabe? Fica peças espalhadas pela casa, pela cozinha, que vão incomodando mentalmente sem a pessoa perceber. Sim. Então, essa reorganização que você falou é muito importante. Essas dicas que você deu, assim, fantásticas, tanto para as mulheres quanto para os homens, viu, gente? Podem começar a fazer isso que a Cris falou, que vocês vão ver o quanto vocês vão melhorar. Cris, as tuas considerações finais? Nosso tempo está tão gostoso esse papo aqui que o Fábio nem incomodou a gente, mas temos que... Primeiro eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. É muito bom estar aqui com você, estar nesse espaço, é muito bom poder falar com as pessoas. Segundo, assim, o que eu quero falar, a vida é muito preciosa. A vida é um dom que a gente recebe e que depende das escolhas que nós fazemos. Então, o meu desejo é que você que está nos assistindo, escolha deixar o passado para trás, usa só o que ele serve para aprendizado, para más lembranças, esquece. Olha para o teu presente, vê teu potencial e constrói um futuro de alegria, prosperidade e bastante saúde. É isso. Muito legal, né? Mas essa mulher é fantástica, tem uma inteligência assim, acima da média, e é gostoso, e nós vamos ter uma oportunidade de trazê-la aqui para trazer outro contexto dentro do trabalho dela. Estamos juntos, né? E agradecemos mais uma vez o diretor Fábio por esse espaço aqui, e que nós possamos na próxima vez trazer outro gentista para poder trazer mais qualidade de vida para nós, porque quando nós nos amamos, podemos amar o próximo melhor. Deus continue abençoando a cada um.